Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Vamos dar continuação ao estudo de Neemias, capítulo 6, né? Ontem deu um probleminha na live na hora que eu tava falando, e aí ela ficou picotada no meio, ficou em duas partes. Eu peço desculpa para vocês. E o livro de Neemias eu vou falar para vocês de novo que eu havia errado, né? Que eu havia dito que tinha 10 capítulos. Na verdade, o livro de Neemias, ele tem 13 capítulos, tá, gente? São 13 capítulos. Então, ó, são 13 capítulos. Então, vamos dar continuação, né? No capítulo 6, versículo 1, falando sobre como se encontrava, né? Aquela obra que Deus tinha colocado no coração de Neemias para que ele viesse liderar aquela obra. Inimigos tentam intimidar o líder. Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Então, gente, aqui a gente vê como as pessoas são maldosas, né? Como as pessoas se deixam ser usadas pelo espírito inimigo. Com certeza, eles estavam se deixando levar pelo inimigo, pela vontade do inimigo. Então, eles queriam, a todo custo, levantar alguma coisa contra o Neemias, contra aquela obra, né? Eles queriam, de alguma forma, né, fazer com que aquilo ali não viesse subsistir. Só que o que eles não sabiam é que Deus é todo poderoso. E mesmo que a pessoa que está fazendo a obra não escute a intenção dos inimigos, Deus escuta, né? E Deus é conosco. Ele sempre vai levantar alguém para nos livrar. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado e eles queriam que eu fosse encontrar com eles num povoado no Vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer algum mal. Ou seja, por que eles sabiam da intenção deles? Porque alguns dos judeus no meio deles já havia alertado o Neemias que eles queriam fazer mal a Neemias, que ele queria fazer mal à obra, né? Que ele havia levantado. Então, sempre eles queriam montar algum conselho, alguma coisa contra Neemias, né? Mesmo que Neemias estava fazendo a coisa certa, né? Eles se incomodavam com aquilo e nos dias de hoje não é diferente. Às vezes, quando a gente está fazendo algo para Deus, muitas pessoas vão se levantar e vão se incomodar com aquilo que você está fazendo. Muitas pessoas vão apontar a tua fé, muitas pessoas vão achar que você realmente não está fazendo para Deus, quando só você e Deus sabe com que intenção você está fazendo a obra, com que intenção você está louvando, com que intenção você está adorando, com que frequência você ora, jejua, enfim. As pessoas hoje em dia, elas, ao invés de exortar umas às outras, elas confundem exortar com apontar e condenar, né? E não é bem assim. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante, não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me mandou o 5º recado e esse veio por escrito, era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalate. A carta que estava aberta dizia: Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar rei deles. Ou seja, eles estavam mentindo na carta, tentando manipular, né, com que a verdade, né? Com certeza eles mandaram aquela carta já com mal intenção, mal intencionado. Eles queriam fazer a qualquer custo Neemias ir lá tomar satisfação com ele, dizer que não era mentira, que era mentira, que não era verdade aquilo e que não era nada daquilo. Só que Neemias, ele estava sendo guiado por Deus, ele não estava sendo guiado pela própria vontade da carne, porque a vontade da carne é o quê? É ir lá tomar satisfação. Muitas das vezes a gente é tomado pela vontade da carne e a gente não pode deixar isso. Muitas das vezes a gente quer tomar satisfação com aquela pessoa que está nos acusando e fazer com que aquela
aquela pessoa entenda que a gente está fazendo a vontade de Deus. Mas às vezes isso não é necessário, porque Deus é o nosso juiz. Ele que vai contra todos aquele que se levanta contra os ungidos do Senhor, né? E ele sabe com que intenção você continua fazendo a obra, com que você está fazendo a obra. Então, não se desespere, né? Fique na sua... confie em Deus, porque com certeza Deus, ele sabe de todas as coisas. E Neemias sabia disso, porque Neemias conhecia muito bem Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Então, ele não tinha necessidade dele sair lá e peitar, né, aquele povo. Verso 7. E que você já arranjou alguns profetas para dizer em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eles queriam forçar uma situação com Neemias. Eles achavam que se eles mandassem a carta desse jeito, né, com toda essa petulância, eles iam forçar Neemias, porque eles colocaram em nome do rei, mas provavelmente o rei nem sabia o que estava acontecendo, porque foi o próprio rei, né, que deu autorização para Neemias estar ali. Neemias sabia disso e tinha consciência livre. Então, quando você tem a consciência limpa diante da acusação de outras pessoas, você não leva em conta. Você só apenas tem que orar pelaquela pessoa para que Deus venha ministrar no coração dela e ela deixar você em paz. Verso 8. Eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Ele sabia que eles tinham inventado, né? Porque Neemias, ele andava na verdade de Deus, e todas as coisas que Neemias fazia, ele, com certeza, ele falava ao rei. Essa era a verdade de Deus com que Neemias andava. Por isso que é necessário, gente, a gente sempre andar em verdade. A gente sempre dar testemunho das nossas atitudes diante das pessoas que nos rodeiam. Por quê? Porque nada vai poder dizer o contrário de você. Se você andar na verdade de Deus, se você andar falando as coisas livremente, se você ser uma pessoa honesta, honrada, sensata, justa, não vai existir coisa que vai se levantar contra você. Pode até se levantar, mas de uma forma injusta, né? Então, quando ele mandou essa resposta, ele sabia exatamente o que ele estava falando, porque com certeza Neemias, ele já havia conversado com o rei. E o rei já estava a par disso, sabia muito bem que ia ter esses levantes, né? O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças em ser. Ou seja, ele não foi lá reclamar para Deus, chorar aos pés de Deus. Ó, Senhor, estão me atacando. Não, ele foi pedir forças do Senhor, né? Então, ele está dizendo aqui para Deus, né? Agora eu quero continuar esse trabalho que o Senhor colocou no meu coração. E então, Pai, aumenta a minha força. Então, ele estava pedindo força do Senhor. Então, quando alguém vir atacar você, não ataque a pessoa de volta, porque você só vai fazer piorar as coisas. Quando alguém atacar você, apenas ore. A oração ela é muito forte. É algo que Deus se agrada demais. Quando você vai aos pés do Senhor, que você vai chorar aos pés do Senhor, que você vai falar, que você vai pedir para Ele, principalmente quando você está fazendo a vontade dele. Neemias com certeza estava fazendo a vontade de Deus. E ele estava pedindo o quê? Para aumentar as forças dele, né? Verso 10. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa, e por isso fui visitá-lo. Ele me disse: nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite dessas eles virão matá-lo. Esse era o medo de Semaías, né? Só que Neemias sabia muito bem que ele estava com Deus e que Deus com certeza iria livrá-lo, né? Claro, mas ele foi uma pessoa prudente, né? Mesmo a gente sabendo que a gente está com Deus, a gente não deve, como que se diz, provar Deus nas coisas que Ele nos guarda. Nós temos que ser prudentes. A isso respondi: eu não sou do tipo do homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Ou seja, aqui ele mostra o quanto ele estava perseverante, o quanto ele estava disposto a fazer aquilo. Não era algum empecilho pequeno que viesse se levantar, que iria fazer ele desistir, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então ele disse: eu vou perseverar, mesmo que a vida dele corresse risco, ele queria perseverar. Por quê? Porque ele sabia que se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, que Deus estivesse na vida dele e ele estivesse fazendo aquilo que era necessário,
o que ele foi chamado para fazer, então nenhum mal iria cair sobre ele, né? Ele estava confiando em homens? Não, de modo algum. Ele estava confiando em Deus, o nosso todo-poderoso Pai, né? Então ele sabia muito bem em quem ele estava confiando. Então quando a gente for fazer algum projeto, for fazer alguma coisa, a gente tem que saber em quem a gente está confiando. Se você está confiante somente no seu dinheiro, se você for fazer um projeto de compra, se você está confiante somente em você mesmo, se você tem um relacionamento, se você está confiante somente em você mesmo, se você tem um trabalho, aprenda que você tem que estar confiante em Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele nos dá força, porque se a gente se confiar em nós mesmos, no fim de tudo nós vamos ter falta de força, né? Nós vamos ser pessoas que vamos fraquejar no meio da caminhada e não vamos ter de onde tirar força a não ser de Deus, a não ser que você esteja centrado ali, colocando Deus no centro da sua vida e você buscar a força dele e aí ele te revigora, porque Deus é a nossa força. Nós não podemos nada, né? Então Jesus sempre disse isso. Eu de nada posso fazer de mim mesmo, nada venho falar de mim mesmo, senão do meu Pai que está no céu. Né? Jesus sempre repetia isso, deixando para nós como exemplo a quem nós poderíamos a recorrer, né? Em quem nós poderíamos depositar a nossa força, a nossa confiança. Né? Continuamos no verso 12. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho, ou seja, Satanás usa as pessoas de várias formas possíveis e vai usar as pessoas que você mais ama, as pessoas mais próximas de você para te atacar, para fazer você desistir do que quer que seja que Deus tenha colocado no teu coração. Mas saiba que Deus é todo poderoso e Ele não permite que os teus filhos desistam no meio do caminho, a não ser que você queira, porque daí vem e entra o livre-arbítrio. Você tem que querer estar com Deus centrado na sua vontade, para que Ele venha te esforçar e você consiga, né, passar por todos os embaraços da vida, assim como Neemias estava passando, né? Então Satanás tinha usado aquelas pessoas. E aí o que aconteceu? Semaías foi usado pelo inimigo, estava sendo pago, né, por Sambalate e por Tobias para dar aquele conselho a Neemias, né? Verso 13. Eles deram dinheiro para me ficar fazendo medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com meu bom nome e me humilhar. Aí o que Neemias foi fazer? Gente, Neemias foi falar com Deus, né? Nós devemos temer somente a Deus, porque é somente Deus que é digno de honra e de glória, de amor, né? Nós não devemos temer a Deus com medo, mas temer a Deus com senso de amor, de prazer de estar na presença dele. Esse tipo de temor que Deus quer de nós, né? Nós devemos temer ele, porque as coisas o medo, por exemplo, ele não vem de Deus, né? O medo, ele vem do inimigo. Por quê? Porque o medo, ele atrai uma sensação de desespero, uma sensação de dúvida. E dúvida nós não devemos ter quando estamos fazendo as coisas de Deus, né? Se estamos fazendo tudo certo, por que a dúvida? Por que o medo, né? Nós somos carne, nós vamos sentir medo? Vamos, mas se a gente se lavar na fonte, se a gente se regozijar na fonte que é Deus, que é o Espírito Santo, com certeza nós vamos ser mais fortes e o inimigo não vai poder coisa alguma contra a gente, porque é ele que nos põe medo, né? Então tá escrito lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e é bem verdade isso, né? Então Neemias foi fazer o quê? Neemias foi orar, foi falar com Deus, né? Ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo, né? Então ele clamou a Deus, né? Ele clamou pedindo ajuda dos céus. Ele não pediu ajuda do rei para que o rei viesse pôr um exército ali para resguardar aquela obra porque ele estava reclamando para o rei. Não, ele foi falar com Deus, né? E com certeza Neemias, se ele pedisse ajuda do rei, provavelmente o rei daria ajuda a ele, né? Porque ele era um homem valoroso diante do rei. Continuamos, né? Concluída a obra da restauração, versos 15. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, e depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Ou seja,
tudo que Neemias fazia, ele não dizia que ele fazia dele mesmo. Ele dava as honras a quem era devido lhe dar, que era Deus, né? Então todo mundo começou a conhecer o Deus de Neemias. Por quê? Porque Neemias está fazendo tudo em nome de Deus. Então tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a honra e glória de Deus. Porque com certeza nós vamos conseguir concluir qualquer obra que o Senhor colocar no nosso coração. Verso 17. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Ou seja, eles casaram com mulheres que não eram para casar, né? Isso aí, mais lá na frente, eu vou explicar para vocês. São casamentos mistos que não era permitido pela vontade de Deus. Na minha frente falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contava a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Ou seja, aqui Neemias está falando claramente o quanto aquelas pessoas ficavam falando bem do inimigo dele na frente dele para ver qual era a reação dele. E ele não ajudava a falar mal, com certeza, daquela pessoa. Ele simplesmente ouvia. E tudo que Neemias falava, ele falava da verdade, do que realmente ele estava vivendo, do que Deus tinha colocado na vida dele. E então ele não ia fazer fofoca, ele não ia fazer intriga, nada. Ele só ficou ali fazendo a obra de Deus. E ele ficava só olhando, vendo aquelas pessoas, como elas estavam sendo falsas, como elas estavam sendo usadas pelo inimigo, porque Neemias sabia que era o inimigo que estava usando aquelas pessoas. Então ele não tinha eles não como verdadeiros inimigos aqui, mas ele tinha eles como pessoas que queriam estorbar a obra de Deus, mas ele sabia que Deus estava com ele, né? Então eu lembro quando